velha senhora. O0112, nível 10. Descrição: a velha senhora é uma mulher idosa de pele branca e olhos pretos. Ela tem uma cadeira de balanço e ela usa uma saia longa que está desbotada e uma blusa roxa que também está desbotada, e em sua cabeça um polvo branco. O que ela conta é diferente em tempos em tempos. No entanto, sempre começará com querida, querida, você gostaria de ouvir uma história? Essa história pode ser uma canção de niná, um poema não específico, uma cantiga de niná, uma história infantil comum ou algo totalmente novo. Ela conhece todas as histórias infantis e não para de contar até que um ouvinte finalmente saia do local. Uma anomalia tomando a forma de uma mulher velha e fraca. Sempre que alguém entra na sua unidade de contenção, ela fala com essa pessoa. A tentativa de fuga dela é inescapável. No entanto, ela fará uma coisa caso que ela esteja com um humor ruim. As melhores formas de trabalhar com essa anomalia são da melhor para pior são afeição, instinto, percepção e reproição. A afeição é a melhor opção, já que a pessoa precisa prestar atenção na história e ser educado com a anomalia, por conta que a anomalia é carente, entre aspas, por atenção. A habilidade da anomalia. A velha senhora tem uma habilidade que chamamos de solidão. Quando a velha senhora fica por muito tempo sem contar uma história ou quando ela fica sozinha por muito tempo, essa habilidade é ativada. A solidão é uma fumaça com aparências negras. Ela fica em volta da velha senhora e na sala inteira da contenção. Quando alguém se aproxima dentro da área, a solidão avança na pessoa e fica fixada no seu rosto e em volta da pessoa. Os efeitos da solidão são os seguintes: o usuário fica paralisado e fora de controle de si mesmo. O usuário leva muitos danos mentais psicológicos, e caso o usuário for mente fraca, é muito provável que ele irá enlouquecer. A solidão vai parar depois de 30 segundos. Caso o usuário aguente esses danos mentais e não enlouquecer, ele voltará ao normal, mas ainda com danos mentais. A pessoa precisa descansar antes de fazer qualquer ação, já que a mente dessa pessoa estará fraca. A forma de não ativar essa habilidade é ela ter um ouvinte em uma hora. A origem da velha senhora é desconhecida, mas existe registros de anotações da anomalia. A velha senhora não tem muita coisa nos registros dela, só explica a aparência dela e uma gravação dos funcionários que estudou ela, mas enfim, precisamos contar de qualquer maneira. A velha senhora sempre vai começar a falar com a pessoa que segue perto dela assim: querida, querida, você gostaria de ouvir uma história? Independente do gênero da pessoa. Essas histórias podem ser uma canção de niná, um poema não específico, uma cantiga de niná, uma história infantil comum ou algo totalmente novo. Não dá para saber o que ela vai contar nessas histórias. E parece que ela conhece todas as histórias infantis e não vai parar de contar as histórias até que o ouvinte saia do local. Ela pode ser a mais solitária de todas as anomalias. Ela está cheia de solidão e conta suas histórias para preencher esse seu vazio. Bem, toda história precisa de um ouvinte. Quando alguém entra no seu hotel, ela tentará preencher esse vazio. Claro, ouvir é uma coisa muito perigosa. Ela conhece todas as histórias da Terra, e até mesmo aquelas que não podem existir. Nossas mentes não conseguem lidar com essas coisas. Ela poderia fritar o seu cérebro em um instante se ela quisesse. Ah, mas Echo. A Angela me explicou uma coisa sobre as anomalias. As anomalias só não fazem energia, mas também elas fazem caixas PE. Posso explicar melhor mais pra frente. A questão é, com esse material dá para fazer um equipamento chamado ECHO, extermínio de órgão geométrico. O equipamento é diferente para cada anomalia, mas a questão é a seguinte: por alguma razão, os equipamentos feitos têm uma pequena descrição nelas. Caso ela mostre alguma coisa importante da história, irei colocar mais ênfase nelas. Mas esses são os equipamentos dela. Esse exemplo mostra tudo que é importante nelas, mas é só isso. Bom, há mais nada importante para falar sobre ela, então é isso. Desligando. Teoria. Olha, agora que eu vi e li algumas coisas, meus funcionários falaram sobre isso também. A velha senhora, eu até que tenho uma teoria, mas sem nenhum embasamento. Por causa disso, não acho que seja útil ou bom anotar essa parte das informações dela. Mas enfim.
Já sabemos que anomalias têm suas habilidades especiais, mas podemos dizer que a biologia delas é assim, por isso que ela tem essas habilidades. Mas, convenhamos, essa anomalia não tem uma habilidade biológica, e sim mágica, posso dizer. Por que eu digo isso? Vamos lá. A anomalia parece que está vestida na época entre 15 a 17. E a roupa dela está desbotada. Então podemos dizer que de alguma forma essa anomalia está viva até hoje. E até as cadeiras de balanço diz que foi criada na época 17 a 18, lá na Inglaterra. Se não fizeram antes, mas enfim. Ela poderia ter sido criada nessa época, mas por que eu tô falando isso? Por causa de duas ou uma. Ela poderia ser uma Bills, ou ela foi amaldiçoada por uma. Mas acho que ela foi amaldiçoada, por fazer mais sentido na minha cabeça. E, sendo bem sincero, talvez seja não acho que a Bruce ia querer ser imortal pra sofrer. Continuar sofrendo o que ela tá sofrendo agora. Mas o que seria a maldição? É a própria solidão e a imortalidade. Por que a solidão poderia ser uma maldição? Eu mesmo percebi meus funcionários e viram como ela conta as histórias. As histórias parece que raçam as paredes e o som. E pequenas, e literalmente existe no próprio som onde ela fica, um mofo embaixo dela. É como se as histórias que ela conta fossem um veneno. Talvez por isso que ela fala tanto, por isso que ela quer contar tantas histórias. Pra sair do corpo dela. Nem que seja um pouco, mas o mínimo para pelo menos tentar aliviar toda essa solidão que ela tem. Porque Zack pra nós é um veneno e até por em volta da gente, porque não seria um veneno para ela, a própria solidão. E ela só não consegue morrer por causa da imortalidade e a solidão só come ela viva. Existe. Já alguns personagens até falaram que não existe mais ela. É tipo, ela só tem memórias e fragmentos dela, mas ela já foi consumida pela a maldição da solidão há muito tempo. E também ela nem parece ligar para contar as histórias. E tudo que ela precisa são os ouvintes. É como se fosse uma coisa natural da cabeça dela. Tudo para tentar tirar um pouco dessa solidão, já que ela não pode se matar ou algo do tipo. A imortalidade dessa anomalia tem no corpo dela. Mas o corpo dela é tão velho que parece que já está morta. Ela pode até ter a imortalidade, mas ainda envelhece normalmente. Talvez por ser um momento, talvez ela sinta dor lá dentro. Eu acho que ela tem imortalidade por conta que ela sempre fala antes de começar a história, querida, querida. Ela contou isso talvez por uma lembrança da neta dela ou a filha dela. E uma das frases também fala e conta que é perto dali você conheceu seu pai. E não é uma coisa aleatória. Ela fala isso muitas vezes até. E não faz parte da história. Ou qualquer história que ele invente. Isso só mostra que ela já fazia parte de uma família. E uma das únicas coisas que ela se lembra dela mesma é a garota que ela sempre contava as histórias para ela. Por isso que ela sempre fala, querida, querida, quer ouvir uma história? Possivelmente ela foi amaldiçoada por uma bruxa que deu imortalidade e solidão para ela. E por causa dessa solidão, ela se perdeu dela mesma em poucas memórias da história dela. Ela fala, querida, querida, para tentar lembrar do seu passado e contar as histórias. Para acabar com um pouco dessa solidão. Ela contar as histórias. E as histórias são sempre para ela não sentir a solidão, eu acho. Possivelmente ela nem queria estar viva ou algo do tipo. A solidão é um veneno que está dentro do corpo dela. E o que me deixa mais um sentimento ruim é pensar que essa anomalia talvez seja uma humana. Eu genuinamente espero que eu esteja errado nessa teoria. Mas é melhor não falar isso para os funcionários ou tentar fazer uma anotação assim, porque eu acho que isso só vai piorar o trabalho deles. Talvez até sentir um pouco de frustração e dor para ela. Eu prefiro guardar isso para mim mesmo do que contar para eles. Amanhã vai chegar uma nova anomalia. E infelizmente, para piorar a situação, depois que eu pensei nessa teoria,
Ele é um humanoide, ou seja, ele também tem um corpo humano. Vai ser complicado não pensar que talvez algumas anomalias são só pessoas que tiveram alguma coisa estranha no passado delas. Mas enfim, meu trabalho é classificar, estudar e extrair a energia deles. E é isso.